Vamos iniciar. Amém, gente? Então vamos dar início ao nosso estudo bíblico essa noite. Boa noite para quem está aqui na igreja, para quem está em casa, também nos acompanhando através do YouTube. Nós vamos ter a primeira lição, que é a introdução à mutualidade. Antes da gente começar o estudo, eu gostaria de nós fazermos uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, de quinta-feira a gente ter essa escola bíblica, e nós vamos fazer esse teste, pelo menos com essa revista, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar esse trabalho que nós iremos fazer. Vamos orar então? Feche os seus olhos por um momento, por favor. Paizinho, obrigado por essa noite, obrigado pelo dia que tivemos, pela saúde, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pela nossa família, te damos graças também pela nossa igreja, te damos graças pelas pessoas que estão aqui nessa noite presencialmente para participar da nossa escola bíblica, os que estão em casa também, que o Senhor possa alcançar e abençoar essas pessoas também, Pai, e que o Senhor fale conosco através dessa revista que nós iremos estudar, que cada aula, que cada estudo seja proveitoso para cada um de nós, e que haja crescimento no meio do Teu povo, como eu orei hoje à tarde, Pai, que haja crescimento espiritual, e também que haja crescimento numérico no nosso meio. Oramos assim, entregando nas Tuas mãos esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Pode acender, por favor, as luzes. Então, se você tiver aí com a sua revistinha, nós vamos começar o primeiro, que é introdução à mutualidade. Quem está sem revista aqui, só pega emprestado, depois você me devolve no final do culto. O Wellington vai estar passando para vocês, fica com a mão levantada, e o irmão Wellington vai estar emprestando para vocês a revistinha. Amém. Nós temos aí a Paula, o pastor Zé Roberto, a Sheila, a Silvia, que também nos acompanham lá de casa, o estudo que teremos. A nível de introdução para esse estudo, o porquê que eu escolhi esse estudo da gente fazer com essa revista? Pode pegar mais uma também para minha mãe. Emprestado também para minha mãe, você vê como que eu estou com o coração duro hoje. Por que eu estou fazendo esse estudo? Por que eu escolhi essa revista Uns aos Outros? Por um motivo simples. 9 anos pastoreando uma igreja, a gente vai vendo que os problemas, alguns vão sendo resolvidos, outros não vão sendo resolvidos. E talvez a maior dificuldade que a gente tem, de modo geral, tá, gente? Tanto aqui na igreja, quanto na família, quanto na vida, é a questão dos nossos relacionamentos com as pessoas. Vocês concordam comigo? O que é mais fácil, trabalhar com papel ou com gente? O que vocês acham? O que é mais fácil, trabalhar com gente ou com papel? Com papel, em parte. Com gente é um pouquinho mais difícil, por quê? Porque pessoas são diferentes umas das outras. Esse é o motivo. Por nós sermos diferentes, o que acontece quando a gente congrega numa igreja, num trabalho, numa faculdade, na família? A gente tem os problemas de adaptação a cada uma das pessoas. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um DNA, cada um tem a sua impressão digital. É impossível nós sermos parecidos em tudo, impossível. Se eu não sou parecido nem com a minha mãe 100%, quem dirá com as pessoas que a gente convive aqui dentro ou lá fora. Então falar um pouco disso, usar esse termo aqui, uns aos outros, é ideia não só para a igreja, mas a primeira parte é na igreja, mas depois você pode aplicar isso a qualquer parte da sua vida. Porque saindo daqui também você se relaciona com pessoas. No trabalho, vocês moram em algum lugar da cidade, seja prédio, casa, sei lá o que for, condomínio ou não condomínio, vocês têm vizinhos, não tem? E vizinho dá problema? O senhor é barraqueiro, é isso aí. E a gente também às vezes dá problema para os nossos vizinhos. O fato, gente,
é que para conviver entre pessoas, nós precisamos então de um termo que a gente vai usar hoje, que chama mutualidade. E a gente vai explicar durante a lição de hoje, então, o que é mutualidade. Então, se lá fora, no mundo, já tem dificuldade de relacionamento, aqui dentro, a gente não deveria ter tanto, mas tem. Então, nesse período desse estudo, né, que são 17 lições, a gente vai aprender um pouco o que a Bíblia fala a respeito de nós caminharmos uns com os outros. E talvez você vai entender que Jesus, o que ele mais pregou foi sobre isso, essa a destreza, essa habilidade que a gente tem para lidar com o outro. Jesus ele precisou lidar com fariseus, escribas, ele precisou lidar com judeus, ele precisou lidar com a multidão de pessoas, ele precisou lidar com vários tipos de gente. E ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, né? E se Jesus conseguiu, nós também conseguimos pela graça do Senhor. O texto base que nós estaremos lendo, que é o versículo chave, é João 13, versículo 35. Por favor. A Ana vai estar colocando lá para a gente também no telão, por favor. João capítulo 13, versículo de número 35. Diz assim a palavra: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o versículo chave é esse, que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Cristo quando nós amarmos uns aos outros. E se a gente não amar um ao outro? Como seremos reconhecidos? Como não discípulo de Cristo. Então, se Jesus disse que as pessoas conheceriam os discípulos dele quando nós tivéssemos amor uns pelos outros, o contrário também é verdadeiro. Se a gente não tiver amor aqui dentro, as pessoas lá fora vão dizer, eles são tudo menos discípulos de Jesus. Aliás, se eu não me engano, Gandhi, ele disse que ele reconhecia Jesus como mestre, como um líder, só que ele falou que alguns seguidores de Cristo não viviam de acordo como Cristo viveu. Então, o que Gandhi levanta, na verdade, é uma dificuldade que nós temos, de amar um ao outro, de conviver com o outro, que é o nosso chamado, né, na Bíblia como o nosso irmão. Então vamos lá, primeiro aí, o que é mutualidade cristã? Já que eu falei do versículo chave, agora a gente vai falar sobre a questão da mutualidade. O que é mutualidade? Ela vem da palavra latina, né, raiz, que é mutus. Mutualidade é a qualidade ou estado do que é mútuo, ou reciprocidade, permutação ou troca. Segundo um camarada, né, um dicionário chamado Aurélio, faz muito tempo, né? Tem pessoas que nem conheceram o Aurélio. Mas enfim, é aquilo que é recíproco, é aquilo que há concordância entre duas pessoas. No Novo Testamento grego, os imperativos de mutualidade são caracterizados pelo pronome recíproco. E esse pronome é derivado da palavra allos, quer dizer outro, e sua função é indicar uma relação de reciprocidade, mutualidade, troca, intercâmbio entre os sujeitos de uma oração. E a tradução comum para nós é, para ele é uns aos outros. Ou seja, comum para ele é uns aos outros. O que é então mutualidade? É quando há concordância de pensamentos, de ideias e assim por diante. Quando eu falo que eu sou recíproco, quando eu falo que eu tenho um pensamento mútuo, ou até a troca, eu estou dizendo que a ideia do outro pode ser até diferente, mas há uma concordância entre eu e essa pessoa. O nosso pensamento é recíproco, ou seja, tem uma troca e a gente se dá bem com essa troca de informação. Há pelo menos 36 imperativos de mutualidade no Novo Testamento. Olha só para você ver. É tão importante esse termo de pensamento mútuo, ou igual, ou parecido, essa troca, que Jesus falou 36 vezes no Novo Testamento essa palavra mutualidade. É bastante, não é? Imagine o que Jesus quer falar conosco então. Que nós precisamos andar juntos.
trocando as ideias, as informações e assim por diante. A expressão imperativo se refere ao modo do verbo, pois ela indica uma ordem, um mandamento ligado a termo império que é o imperador. Portanto, então nós podemos afirmar que mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos outros, para expressar o seu mútuo amor e unidade. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando a gente troca, quando eu faço um bem para Esther, vou chamar de Esther porque senão ela briga comigo no final do culto, e eu quero andar junto com ela em amor. Quando eu faço algo bom para ela, subentende que ela também tem que fazer esse bem a mim. Isso é ser, ou andar em mutualidade, né? Ou ter um estilo afinado com o Novo Testamento. É um fazendo para o outro. Irmãos, cristianismo não é uma mão de uma via só. Cristianismo é uma via de duas mãos. Eu faço. Lembra quando Jesus, ele curou 10 leprosos? Lembra, cristianismo é uma via de duas mãos. Quando Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Quem se lembra? Somente um. Os outros 9 não entenderam essa questão da mutualidade. A gente faz e as pessoas também fazem a nós. Eclesiastes, se eu não me engano, no capítulo de número 8, deixa eu ver se é isso mesmo para não errar. Ou é o capítulo 11, só um momento que eu já vou achar e já falo para os irmãos aqui. Eclesiastes, quem tiver com a Bíblia e quiser procurar, eu acho que é o capítulo 11. Capítulo 11 de Eclesiastes, a Ana Júlia acho que vai colocar para nós lá. Capítulo 11 de Eclesiastes. Esse não está na revistinha, viu gente? Diz assim, 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Olha que expressão que Salomão usa aqui em Eclesiastes. O que tem a ver? Tudo com o nosso estudo. Porque lançar o pão sobre as águas é fazer o bem para alguma pessoa. Hoje você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Porque a Bíblia fala que depois de muitos dias que você lançou o pão sobre as águas, esse bem pode voltar para quem? Para nós. Está dando para entender isso que Deus está querendo falar com a gente? Ele diz assim, reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra. Hoje eu estendo as mãos para alguém. Amanhã alguém pode estender as mãos para mim. E a vida é muito disso, viu gente? Hoje a gente está bem aqui. Amanhã a gente pode não estar bem aqui na terra. Hoje eu posso ter uma situação financeira confortável, mas amanhã eu posso ter uma situação financeira desconfortável. Hoje eu estou aqui com saúde, mas amanhã eu posso me encontrar aqui enfermo. Então mutualidade é fazer hoje, sabendo que a semente que eu planto hoje, eu posso colher também no dia de amanhã. Uma coisa que eu vi dentro da minha própria casa foi quando meu pai pegou câncer, antes dele falecer. A gente frequentava, minha mãe, melhor dizendo, ela frequentava a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Rio Claro, a central. E eu lembro que as pessoas, elas faziam grupos, de 3, de 4, e elas iam semanalmente na casa onde a gente morava, eles levavam compras, levava até Yakult, porque meu pai estava com câncer, ele não conseguia se alimentar direito. E toda a comida ele vomitava, não fazia bem, enfim. Lata de um produto que chama, se eu não me engano, Insuri. Existe isso ainda, né? Caríssimo. A rede do câncer ia lá e ajudava. Todo mês, meu pai, minha mãe, eu lembro muito bem disso. Que a gente lança o pão hoje, amanhã a gente colhe ele de volta. Mutualidade é isso. É a gente fazer um pelo outro. É fazer um em favor do outro. E para quê? Para que a gente possa expressar o nosso mútuo amor
e a nossa mútua amizade e unidade. Então, pense um pouquinho sobre isso. Se você pode, Tiago fala que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Faça, Deus vai te abençoar quando você fizer. Vamos lá, eu estou aí no segundo parágrafo da página 6 da revistinha. Quem estiver acompanhando, pega aí com a gente. Mas também a mutualidade diz respeito a coisas que os cristãos evitam fazer uns aos outros, a fim de preservarem o ambiente de amor e unidade. Isso aqui eu achei também extraordinário. Porque não é só fazer. Ter mutualidade, né, ou andar em unidade, em amor, é também não fazer, é evitar de fazer algumas coisas. No final vou abrir para a gente falar sobre isso, mas quando eu não faço alguma coisa que eu sei que eu vou prejudicar o irmão, eu estou agindo com mutualidade, eu estou agindo com amor, eu estou agindo com unidade. Você já teve problemas aqui na igreja ou em qualquer outro lugar por coisas que você fez e não deveria fazer? No casamento tem muito disso, né? Nos relacionamentos da família, e aqui na igreja também tem as mesmas coisas. Acontece a briga e você fala, puxa, por que eu fui falar tal coisa? Só que a palavra, quando lançada, gente, ela não volta. A palavra que foi lançada, não tem como você recolher. Deu para entender isso? Por isso que a Bíblia ela é muito clara quando ela fala que quando a gente usar a nossa boca, tem que ser para edificar as pessoas. E quando não for edificar, o que a gente tem que fazer? Fechar, às vezes calar a boca, né? Esse órgão chamado língua, que é o órgão mais difícil de domar no mundo inteiro. É isso que Tiago 3 fala. Então, eu fazendo eu abençoo, mas eu também não fazendo algumas coisas, eu estou agindo com amor, né? É aquele momento de você calar para que o ambiente, né, continue de paz. E às vezes é momento de falar. A Bíblia, capítulo 3 de Eclesiastes, fala que há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de também não falar, de ficar calado. Tem tempo que a gente precisa falar, discutir, conversar, e tem tempo que às vezes é ficar calado. A gente vai ajudar no ambiente da nossa igreja. Segundo, vamos falar sobre a mutualidade e também da comunhão. Vamos lá, no item 2 da revista. Então nós vimos que o termo mutualidade ele é empregado para se referir às expressões recíprocas, descrevendo situações em que uma pessoa faz por outra aquilo que por sua vez a outra faz pela primeira. Ou seja, eu faço para um e esse um faz também para mim. Tá bom? Deu para entender até aqui? Elas indicam as obrigações e as oportunidades de se expressar a vida em comum, ou em outras palavras, de se praticar a mutualidade. Expressar a vida comum é isso. O que é meu, eu posso compartilhar com o meu próximo. A igreja primitiva, ela tinha essa questão da mutualidade. Lembra que em Atos, capítulo de número 2, a palavra fala que os irmãos daquela igreja vendiam as suas propriedades e eles traziam ali aos apóstolos e os apóstolos faziam a distribuição desses valores para abençoar as pessoas daquela época. Isso é ser mútuo, né? É agir com amor, é expressar essa vida comum aos irmãos que faz parte da nossa família da fé, a família cristã. Então, portanto, se a comunhão é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo, então esses imperativos nos dão direção certa e segura sobre o que devemos e o que não devemos então fazer. Eu grifei uma parte aí no finalzinho desse parágrafo que diz assim: onde existe a comunhão, ela se exterioriza por meio da mutualidade. Ou seja, se a gente tem comunhão entre nós, o nosso exterior vai mostrar, né, através das nossas ações, que nós entendemos o que é então ter comunhão e unidade, né? A mutualidade ela está mais ligada àquilo que eu faço do que com aquilo que eu falo, tá bom? Deu para entender?
Uma igreja, então, ou congregação, comunidade ou grupo de discipulado que não está manifestando a comunhão pela mutualidade, precisa examinar a si mesmo para verificar se está ou não em comunhão com o Senhor Jesus. Volto a falar, eu escolhi essa revista para que a gente aqui, na nossa igreja, pudesse refletir sobre isso. Será que a gente está sendo como Jesus quer que a gente seja? Será que a gente está agindo como Jesus gostaria que eu e você agíssemos diante das pessoas? Eu vou pedir para os irmãos ligarem o ar, que eu já estou, minha asa já está assim, já está esquentando aqui o negócio. Pode ligar no 23 mais ou menos, por favor. Os irmãos mais encalorados, né? Então a gente precisa fazer uma reflexão a respeito disso. Será que nós... Pode ligar, acho que só esse, Nani, porque esse aí vai estar com muito barulho. Eu vou ter que chamar um técnico. Então, será que o meu modo de viver está indicando que eu sou de Cristo? Será que o meu modo de viver está contagiando as pessoas que estão à minha volta? Será que, através das minhas atitudes, eu estou mostrando que eu tenho comunhão com Jesus ou não? Então, pense sobre isso. Bailey afirma que a mutualidade constitui uma parte tão importante da vida da igreja que ela não deve ser deixada ao acaso. Mesmo sem saber muito sobre o assunto, nem sobre a sua importância, alguns membros podem estar praticando a mutualidade. Tem muita gente que ajuda um ao outro e nem está sabendo que está praticando a mutualidade. Mas isso deve estar dentro da nossa igreja, deve estar dentro do nosso DNA, da nossa vida. Mas essa vida de reciprocidade, para ser verdadeiramente bíblica, ela precisa ser praticada por todos os cristãos. Além disso, ela precisa ser de modo consciente, desenvolvida e também aperfeiçoada. Para que se obedeça aos mandamentos de Deus, é preciso que se conheça esses mandamentos e o que eles significam para a sua vida. Então a gente termina com essa parte da mutualidade e da comunhão. E agora a gente vai para o item 3, que é falar da prática da mutualidade na igreja. Como que a gente coloca em prática essa questão da mutualidade? Como que eu desenvolvo isso na igreja? Porque é isso que interessa a nós. Eu sei o que é a comunhão, a mutualidade, agora como que eu coloco em prática isso dentro da igreja? No primeiro item aí, do item 3, diz assim, a mutualidade e os ministérios na igreja. Tem o texto aí, mas pode pôr para a gente, Ana, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, por favor. Efésios 4, versículo 15 e 16. Vamos falar sobre os ministérios da igreja, né? Efésios 4, 15 a 16 diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Guarde essa palavra aí, cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos pensar um pouco sobre os ministérios. Como que é dividido os ministérios na igreja? A revistinha, ela deu algumas opções. Vê aí comigo. A primeira delas ele falou de adoração, discipulado, evangelismo, oração, ação social, diaconia, aconselhamento, escola bíblica e tantos outros ministérios que nós temos dentro da igreja. Como que nós devemos desenvolver essa questão dos ministérios pensando na mutualidade? O texto que nós lemos, ele é muito claro. Paulo aqui, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele fala que Cristo é o cabeça da igreja. Não tem ninguém que está acima de Cristo na igreja. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Depois ele fala que Cristo é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Vamos pensar num corpo. Eu ia chamar o Wellington, mas ele está meio com a asa quebrada hoje. Vem aqui, Amandinha, por favor. O Wellington não passou bem, depois nós vamos orar por ele. Eu vou usar o que o pastor fez no domingo, eu vou fazer também
porque você tirou sarro de mim. Tô brincando. Não vou fazer. Para que ela faça esse movimento, faz assim. Tá machucado? Então tá bom. Isso aqui é uma junta, vocês concordam? Se essa junta não funcionar bem, essa parte do braço dela aqui, o que vai acontecer com ela? Também vai ficar mal. Como que é? Olécrano que chama. Ela é dentista, né? Nem a dentista já sabe até dos ossos. Olha que belezinha. Aqui ela tem outra junta, que é esse movimento que ela faz aqui. Se essas juntas não estiverem funcionando bem, o que vai acontecer com o corpo inteiro da Amanda? O que vocês acham, gente? Oi? Vai adoecer, vai se prejudicar. Suponha, não vou pôr a mão na perna dela, mas suponha que ela tenha problema nas juntas aqui do joelho, lá do... Você tem também? Deus mostrou que você não estava bem de saúde, então nós vamos dar um tratamento para você. O que eu estou tentando dizer, irmãos, que os ministérios, vamos supor, isso aqui é um ministério, aqui tem uma junta, aqui é outro ministério, aqui tem outra junta, aqui é outro ministério, aqui tem outra, e assim vai. A igreja é isso. Deu para entender? Bem. Então, se as juntas não estiverem bem fixadas e firmadas, o corpo dela vai ser todo desengonçado. E é isso que acontece quando a gente não age com mutualidade, com união na nossa igreja. O corpo fica desengonçado, as pessoas vão falar, o que é aquilo? Aquilo é a igreja? O que é aquilo? A gente não está entendendo. Porque eles pregam Jesus, falam de Jesus, mas não amam um ao outro, então sabe aquele boneco de poço que fica... Ele não tem junta, o boneco de poço, não é verdade? Obrigado, viu, minha princesa? Valeu. Vai numa fisioterapeuta para ajudar o seu corpo. Você é novo, não é para estar com problema. Você cresceu muito rápido, o corpo não aguentou, né? A cartilagem, amém. Tem que dar cálcio, comer muito pé de galinha, que tem colágeno. Não é assim, Monique? Monique vai passar umas receitas para você, tá? Então é isso que ele está falando. E aí ele fala da cooperação de cada parte. É uma cooperação de cada parte. Se eu entendo que cada membro meu, né, junto com as juntas, ele está interligado um ao outro, então cada ato meu, de qualquer membro, vai cooperar com uma parte, ou seja, vai cooperar com o corpo inteiro. Então quando eu ando, eu estou trazendo benefício ao meu corpo inteiro, porque ele está me levando para algum lugar ou não me levando para algum lugar. Então eu tenho que entender isso transportando para dentro da igreja, é isso que Paulo está falando. Então se a gente pensar na mutualidade, nós entendemos então, né, e ele fala aqui na revestinha, tá? Que o Espírito Santo, ele escolheu determinadas pessoas para determinados trabalhos e ministérios dentro da igreja. Se a gente não tiver essa mutualidade entre nós, essa união, né, das juntas e assim por diante, o ministério não vai crescer nunca, gente. E é por isso que eu queria que vocês pensassem um pouco a respeito disso. Né? A Bíblia fala que um reino dividido, ele não cresce, ele não prospera. Então aqui eu tenho que entender o papel do diácono, eu tenho que entender o papel da mídia, eu tenho que entender o papel do louvor, eu tenho que entender o papel da junta de oficiais, eu tenho que entender o papel da secretaria da igreja, da tesouraria da igreja, e esses ministérios estar interligados entre si, para que a gente possa crescer de maneira saudável, senão vai ser um corpo desengonçado, como eu usei o exemplo aqui da Amanda, mostrando as juntas dela, tá, Amanda? Você não é desengonçada, você é uma bênção. Deu para entender isso, gente? Então, quando a gente consegue fazer isso, a mutualidade entre os ministérios, a igreja vai crescer. A gente vai dar lugar ao Espírito Santo para ele agir de forma poderosa nas nossas vidas, né? E é isso que ele fala, na verdade, é o próprio Espírito Santo quem está levando os crentes a exercerem a mutualidade em um determinado ministério local. E esse texto aqui, né, confirma que cada parte tem que cooperar, ou seja, operar juntamente com a outra parte para que haja crescimento e edificação mútua. O casal Dries, eles fizeram o jantar semana passada dos casais. Casal Dries, chique, né? Vai casar com a Adriane, ficou Adriano e Adriane.
Ainda bem que você não pôs no filho de Adriana, na Manuela. Graças a Deus, que Deus livrou você disso. Não por ser feio o nome, tá, gente? Mas vamos lá, senão eu vou perder o raciocínio. No final, quando vocês terminaram aqui, você fez sozinho a arrumação do salão? Vocês dois? Quantas pessoas ajudaram? Tinha gente do louvor? Tinha. Tinha gente da diaconia? Tinha. Olha que beleza. Não foi só os casais. Está dando para entender o negócio da mutualidade? A igreja está desorganizada. Eles fizeram um evento. Desorganizada no sentido certo da palavra, não que eles fizeram desorganizado. Mas sujou o ambiente. Eles comeram pizza, a gente andou, fez uma bagunça boa aqui dentro. Para reorganizar o ambiente, eles fizeram o quê? A mutualidade. Eles ajudaram uns aos outros. Então, o que era para eles terminar 1h, talvez da manhã, 00:30, terminaram 00:00, mais ou menos. Agora, se só fica o casal Dries, o que ia acontecer? Aí sabe o que ia acontecer no outro evento? Pastor, deixa quieto, eu não vou querer mais não. Porque só a gente que fez, o restante foi tudo embora, a gente ficou sozinho aí depois para arrumar tudo. É assim, gente. A igreja, ela tem que, não é, eu sou o pastor, eu não posso fazer isso. Como não? Eu sou diácono, eu não posso fazer aquilo. Como não? É um corpo, um fazendo pelo outro. Dentro de uma casa, onde tem 2 ou mais reunidos, dentro de uma casa. Se não tiver a mutualidade, o que vai virar uma família? Quando eu lavo uma louça, na minha casa, eu estou beneficiando quantas pessoas? Hoje 3. Que eu beneficio a mim, a minha mãe e a minha esposa Ana. Quando eu limpo um quintal, eu estou beneficiando 3 pessoas e talvez meu vizinho que não vai cheirar o xixi da minha cachorra e o 2 que ela faz. Está dando para entender que a mutualidade é isso. Quando a gente faz pelo outro, não sou só eu e nem o outro. Várias outras pessoas estão ganhando com isso também. E é por isso que Deus chamou cada um para determinado trabalho dentro da igreja. Deus não chamou só pé, Deus não chamou só mão, Deus não chamou só ouvido, orelha. Ele chamou corpo, com todos os seus membros para que haja crescimento e edificação. Vamos lá então para frente. O 2 aí, o item 2 dentro do 3 aí. Vocês entenderam, né? 1 Coríntios 12:7. Vamos lá. Vamos ler aí. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então vou repetir. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Paulo, ele fala de maneira muito clara, que o Espírito Santo, ele concede, ou a manifestação dele é concedida a cada um de nós para um fim proveitoso. Quando Deus me usa, é para um fim proveitoso. Quando Deus usa o louvor, é para um fim proveitoso. Vou dar um exemplo da diaconia. Ontem eu aconselhei uma pessoa nova que está vindo para a igreja, ainda não é membro da nossa igreja, e essa pessoa falou para uma outra aqui do nosso meio, que eles voltaram aqui na igreja porque eles foram bem recebidos. Mas não foi por mim somente, foi por várias pessoas. E é isso que a gente tem que ter em mente. O Espírito Santo, muitas vezes, ele vai manifestar-se sobre as nossas vidas, para que quando chegar gente de fora, conhecido, salvo ou não salvo, a gente possa atrair essas pessoas para Cristo. A igreja primitiva, gente, ela não tinha projetor, não tinha subgrave, PA, não tinha banco, não tinha ar-condicionado. Eles se reuniam em lugares simples, mas em Atos 2 fala que aquela igreja experimentou uma explosão de crescimento. Sabe por quê? Por causa da mutualidade. As pessoas de fora viam e falavam assim, puxa vida, eu quero fazer parte daquela igreja.
E a Bíblia fala que eles contavam com a simpatia de todos. Por isso que eu falei essa palavra. Porque quando a gente recebe bem, você está sendo o quê? Simpático. E o cartão de visita da nossa igreja deve ser o quê? A simpatia e o amor. Se chegar as pessoas aqui, a gente não tiver simpatia e amor, as pessoas não vão voltar. A gente pode ficar 100 anos aqui, irmãos, e não mudar a nossa membresia de 100 membros. Então o Espírito vem concedendo cada um aquilo que Ele quer, né, os dons e assim por diante, para que tenha um fim proveitoso. E o fim, sabe qual que é proveitoso? É salvar pessoas e salvar vidas. Uma alma para o Senhor importa. Uma alma para o Senhor importa. Quando o visitante voltou 2, 3, 4, 5 vezes e ainda não conhece a Cristo, Jesus se importa com essa alma. E Ele quer usar você para esse fim proveitoso. Então, certos dons correspondem a determinados mandamentos de mutualidade. Por exemplo, o dom do ensino, né? Certamente obedecerá com maior facilidade ao mandamento: ensinai ou ensine uns aos outros. No caso da mutualidade, não podemos deixar de exercê-la alegando falta desse dom. Alguém pode dizer que não consegue amar outra pessoa porque não tem o dom de amor. Isso aqui foi muito engraçado, né? Eu não vou amar aquilo lá porque eu não tenho o dom do amor. Mas como você não tem dom do amor? Primeiro que amor não é dom. Amor não é dom. E eu vou explicar isso aqui nessa palavra, né? Nós precisamos lembrar que as Escrituras jamais afirmou que o amor é um dom. Antes, claramente, ele é descrito como um mandamento. João 15:12, acompanhe comigo aí, ó. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Amor então é dom? Não, é mandamento. Irmãos, amar é decidir, vocês concordam? É decisão. Não sinto. Não, você tem que amar, é um imperativo. Lembra do imperador que eu falei aqui antes? É imperativo, é uma ordem. Jesus não está falando, você sentir no coração, se um avião passar, o céu brilhar, ame aquela pessoa. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, amai uns aos outros. Esse é o mandamento. Assim como Ele nos amou. Você já pensou se Jesus fosse julgar eu e você antes de nos amar? Acho que Ele nunca iria nos amar. Porque nós somos seres falhos. Mas Ele decidiu amar a mim e a você. E por isso eu devo então amar as pessoas. Paulo afirma aos coríntios que vai mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente. Esse termo aqui que ele fala, né, caminho, que é odos, que vem da palavra rodovia. É traduzido por caminho. Sabemos que o apóstolo Paulo queria mostrar aos coríntios, no capítulo 13, que o exercício dos dons sem amor nada aproveitará, né? Então, Deus quer nos usar, mas em amor Ele quer nos usar. O caminho é através do amor. Vamos pular já para o 3 lá, gente? Senão a gente não vai conseguir terminar no tempo que eu quero. A mutualidade e os grupos pequenos. Aqui ele vai fazer uma reflexão, e a gente pode até, sem ler aqui, trocar uma ideia a respeito disso. O que é mais fácil? A gente expor um problema num grupo maior ou num grupo menor? O que vocês acham? Menor. Então, o que a revistinha sugere é que a gente tenha mais grupos pequenos ou grupo de comunhão e assim por diante. E é o que eu também desejo, né? Amanhã a gente vai ter na Paula, às 8 horas da noite no apartamento dela. Num grupo pequeno a gente consegue conversar, a gente consegue colocar para fora os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias. E ele fala muito a respeito disso nesse item 3, que as pessoas lá em Atos dos Apóstolos, eles criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Aquela igreja conseguia se reunir de casa em casa. Lembra em Atos 2 que ele fala? Que eles andavam juntos no partir do pão, na oração e na doutrina que os apóstolos estavam ensinando. E diziam que eles se reuniam diariamente no templo, e também eles tomavam as suas refeições
com alegria e singeleza de coração, mas eles também se reuniam dentro de casa. A igreja, para crescer, ela precisa ter o quê, gente? Comunhão. Nós precisamos saber quem é essa pessoa que está do nosso lado, sem ser nosso marido, sem ser nossa esposa. A gente precisa conhecer. Não conhecer, prestem bem atenção nisso. Não conhecer para falar mal, para atacar, não. Conhecer para ser mútuo, para ter reciprocidade, para andar, para ajudar. Quando a dona Cida foi fazer a cirurgia, o Theo ficou com ela, né, seu Theo? Só que ela tinha falado para a Carol, eu lembro, não foi? E a Carol falou, eu vou lá, se precisar. Isso é mutualidade. A dona Cida também, né, dona Cida? Quando a dona Mercedes ontem, ela fez cateterismo. Não, hoje. Ela fez hoje o cateterismo. E a dona Cida falou, se precisar eu vou para lá também. Comunhão. É isso que a gente precisa desenvolver entre nós. É saber que às vezes o outro está sofrendo mais do que você. E você pode às vezes ajudar com pouca coisa. Esses dias minha vizinha de muro, ela falou assim, se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar. Eu falei, eu vou chamar mesmo. Fica falando que precisar, né? Porque às vezes precisa e é isso aí, né? Esses dias, contar um testemunho pessoal, eu vendi meu carro, eu fui levar meu carro lá para São Carlos, para o meu cunhado. E eu cheguei em São Carlos mais de 7h30 da noite, 7:20. O último horário do ônibus abençoado era 6h30 da tarde. Conclusão, perdi o ônibus de volta. Falei, agora vou ter que dar meus pulos, né? Aí fui no aplicativo dos estudantes, BlaBlaCar, você conhece já? Então nós vamos lá, você tenta pegar carona online, e naquela luta, e aí eu falei assim, não deu certo. Aí eu fui já pro buzzer, aí comecei também, não dava certo, não tinha nada. Foi passando a hora, aí lembrei de um amigo, né, nessas horas, de um amigo e de um irmão, irmão em Cristo. Aí a Ana falou, liga pro Pedro. E eu com vergonha, falei, nossa, eu vou ligar para o cara, vir me buscar lá em São Carlos, meu Deus do céu, vou dar maior trampo para ele. No fim o Pedro estava em casa, de folga, né, que era segunda-feira. Ele falou, não pastor, de boa, eu vou aí te buscar. Aí ele saiu daqui de Ribeirão, andou 1 hora, foi me buscar, depois voltou. Mutualidade. Né? Eu só estou falando isso, gente, abrir uma coisa particular minha, para você entender que a gente pode às vezes ser útil para alguém. Eu não gosto de fazer o que eu fiz, né, disso aí. Mas tem algum mal nisso? Não. Podia ser o Pedro precisando, e eu também ia atender, como em várias vezes eu já fiz isso com ele, você já fez com outras pessoas da igreja, as pessoas também fizeram com você. É assim. Nesse período que eu estou sem carro, tem umas caronas, né, Carol? E vai, leva, é assim, um vai ajudando o outro. São períodos. Passa, daqui a pouco eu estou com outro carro, é assim a vida. Né? A Gi ficou quanto tempo, Gi, com o pé machucado? É duro depender dos outros, não é? É horrível. Só que você também viu muita coisa boa acontecer. Gente que você não espera, e que vai ali e te ajuda, que dá uma palavra, que faz uma compra, que eu te levo, isso é comunhão, gente. E entenda uma coisa, gente, você pode esquecer tudo que eu falar aqui hoje, mas não esqueça uma coisa. Nas reuniões que nós fazemos maiores, a gente acaba o culto, você já sai correndo, às vezes nem, né, dá tchau para as pessoas direito. Nesse sistema a gente não cria comunhão. Tá? Eu respeito, tem gente que vai trabalhar cedo, está tudo ótimo, não está nada de errado. Mas eu quero que vocês valorizem os pequenos encontros também. Que nem sábado agora a gente vai ter a oração aqui com os homens. Vem nesses pequenos encontros, porque a gente conversa. A Andréia veio quarta passada, foi bom, Andréia? Tomar um cafezinho com a gente? Porque aqui ela teve atenção maior que ela queria de mim, da Ana, de outras pessoas, em grupos menores. Acaba o culto, às vezes eu não consigo nem chegar na porta. Nossa, o pastor nem me cumprimentou. Mas como, camarada? Tem 80, 90 pessoas aqui, você quer que eu tenho que fazer igual um pastor Melquisedeque, lá de Santa Cruz. Ele falava assim, a paz, ele já jogava o cara para a rua. A paz, ele joga o peão para ir embora, porque não tem jeito. Deu para entender isso?
Agora tem coisa que é mais personalizada, você pode abraçar, pode conversar. Aproveita os encontros menores, os grupos de comunhão. Amanhã a gente vai lá no Jairo, você vai conhecer os gatos dele. O cara tem 4 gatos, é coisa chique. 3 a gente conhece, um é oculto, o gato oculto. Ninguém conhece, porque ele é sistemático, o gato não gosta de se mostrar. No final do culto os gatos estão subindo em cima da gente, é bênção, gente. Vai ver o apartamento, conhece. Fomos na Carol, ela soltou um escorpião dela para picar na minha perna. Não deu certo dessa vez. Não deu certo. Ela faz o grupo de comunhão no sítio, na fazenda. A gente conhecia o pai dela, a mãe, a gente brincou. Brincadeira, viu, Carol? Graças a Deus que a Paula viu o escorpião, né? Ia me picar certinho. Dona Tereza, você pensa que é fácil ser pastor? E vai em quem o escorpião? No pastor. Aí a turma usa o texto de Paulo, não, pode deixar, você pode tomar, você vai pisar cobras e escorpiões, e nada vai te atingir. Ai, Jesus. Então tá bom, gente, valorize os pequenos grupos, esses encontros, né? Ele usa até a expressão aqui, né, ó. Eu posso te levar no hospital, né, seu Theo? Seu Theo uma vez, pastor, vou te chatear, vou te incomodar. Eu falei, seu Theo, estou passando lá, para. Né, seu Theo? Sim. E podia ser eu, fazer uma cirurgia. Aí um irmão gentil chega, pastor, posso te levar? Eu também luto com isso. Pode, vai lá então, me leva. Você não tem esse problema? Facilidade, tá bom? Vamos lá então, para terminar aí. Mutualidade e o discipulado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa questão do discipulado também é interessante, né? Porque quando eu estou discipulando alguém, eu estou fazendo algo que Jesus mandou fazer. E o discipulado nada mais é do que você ensinar a pessoa a andar com Jesus. Alguém me ensinou para eu chegar aqui. Alguém fez um favor, que é ser mútuo, né? Alguém fez um favor de caminhar comigo. Alguém fez o favor de me ensinar a palavra do Senhor, né? Ele fala, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ou tenho ordenado a vocês. Então é isso, gente. É você ensinar. Você já aprendeu? Ensina outro agora. É fazer discípulo. Então a mutualidade e o discipulado, eles têm que andar junto. Na letra A diz assim, discípulo é alguém que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. Discípulo também é alguém que ama os outros. Discípulo também é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. A semelhança de um recém-nascido, o novo discípulo de Cristo tem necessidades básicas. E ele colocou 4 aqui, né? Que é o amor, a alimentação, a proteção e o ensino. Sabe o que o autor está querendo dizer aqui nesse item? É que eu vou agir com mutualidade alguém que é como um recém-nascido. A Maiara, né? Tem o Gael junto com o Felipe. Ele precisa de um alimento diferente do que o Caleb. Ele está ainda amamentando, né? E ele não tem que ter cuidado diferente? Assim é um novo convertido. Não, ele que se vira, eu também dei meus pulos. Não, gente. Ensina, é recém-nascido, ele está aprendendo. Recém-nascido ele já aprende a andar rapidinho? Não. Ele começa a gatinhar. Depois ele vai começar a dar os primeiros passinhos. Ele vai cair bastante vezes? Muitas vezes, né, Thalita? Até hoje, né? Gustavinho vai subir no altar e fala, Jesus, dá medo, né? Porque ele está aprendendo. Pode ser que ele dê uma cambaleada e volte de costa para trás. O novo convertido é assim. Alguém fez por você, agora você faz também por alguém. Ande, ensine, né? Achei legal o Dri trazer o engenheiro da obra dele, os dois engenheiros, o Carlão que é empreiteiro, tinha uns 3 que não conheciam a Cristo e estavam aqui. Isso é o discipulado, né? Eu vou fazer, alguém fez por mim, alguém fez pelo Adriano, pela Adriane, então eu faço também por alguém. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós, tá? E para a gente concluir, e puxar um pouquinho da nossa orelha, vamos pôr na conclusão aí,
que é o último item. Eu vou falar os 27 rapidinho aqui. Ele diz assim, ó, se em sua igreja houver alguma ou algumas das características a seguir, então sua igreja precisa estudar os imperativos de mutualidade. Agora vamos ver o que tem aqui que é legal. Olha lá. Tristeza coletiva. Ainda bem, obrigado, viu? É ruim, né? Mas olha aqui que ele diz, ó. Tristeza coletiva. Sentimento de desilusão e vazio. Falta de interesse pelas coisas do outro. Falta de diálogo. Falta de comunicação efetiva. Desinteresse pelas atividades da igreja. Mau humor e tensão. Sentimento de solidão e de incompreensão. Ridicularizações e sarcasmos generalizados. Falta de entusiasmo. Falta de fé. Vida espiritual individualizada. Insultos, grosserias, atividades paralelas, frequentes discussões, ausências sem justificativas, vida de egoísmo e individualismo, não compartilhamento de vida, falta de atenção, ausência de perdão, indisposição para hospitalidade, inveja, questionamento da autoridade do líder, murmuração sobre atividades e programas, ausência de comunicação em relação pessoal informal, que é o extraculto, prioridades profissionais ou de lazer acima da igreja, comparações a respeito de outras igrejas e maledicência generalizada. Então sua igreja precisa estudar os imperativos de mutualidade. A gente não tem os 27 problemas, mas a gente tem alguns aqui que a gente precisa melhorar, né? Não é tudo ruim, né? Se a gente pôr para tudo ruim também, gente, aí para, né? Tem coisas ruins, e o que está ruim a gente precisa melhorar. O que está bom, vamos aprimorar para ficar melhor ainda, e o que está ruim a gente precisa melhorar. É uma das coisas que pega aqui, que é a questão da maledicência, né? Generalizada. Cuidado, a maledicência é ficar sempre falando mal. Sempre falando mal. Fala bem, né? E isso, gente, é o que eu falei no começo da lição. É aqui, é dentro da nossa casa, é no trabalho, em todos os lugares. Aqui a gente está estudando porque a gente está num contexto da igreja, mas isso aqui serve também. Imagine uma empresa onde a maledicência corre solta. O que acontece com a empresa? Uma hora ela vai quebrar. Imagine uma família. Filho contra pai, pai contra filho, filhos contra filho, numa brigaiada. O que vai virar da família? Então que Deus, né, fale conosco através dessa questão da mutualidade. E sempre pensando, primeiro em mim, né? O que eu preciso mudar? O que eu tenho feito de errado, né? O que na minha vida precisa ser ajustado para que eu possa andar com mutualidade, comunhão, união, unidade dentro da igreja, do corpo que Deus me colocou, né? Às vezes falar algumas coisas, às vezes não falar algumas coisas, para que a igreja possa crescer, né, de maneira saudável, né? Eu tenho sonhado com o crescimento da igreja, tenho mesmo, gente. 9 anos que eu estou aqui, eu quero que a igreja cresça. A gente cresce, depois toma umas pauladas, diminui, depois cresce de novo. Mas eu quero que a igreja cresça. Mas você tem que se colocar no seu lugar e falar, Senhor, que depender de mim, então me use para que outras pessoas também possam chegar a Cristo. Que eu não seja uma pedra de tropeço, mas que eu seja uma ponte, que liga uma pessoa a outra, para que a igreja possa crescer. Amém? Eu vou dar aí 4 segundos, a gente tem de delay. Eu vou dar mais, 30 segundos. Se alguém quiser aí no chat do YouTube colocar a sua pergunta, coloque agora. Ou senão a gente vai encerrar o chat do YouTube e também vai encerrar a nossa transmissão. Vou dar 30 segundos. E se aqui na igreja alguém tiver uma pergunta, depois da oração do pastor vocês vão fazer a pergunta, tá bom? E depois a Rita fez um cafezinho, eu pedi. Se você quiser tomar um cafezinho ali para ficar acordado, né, um pouquinho até mais tarde, Esther, vocês podem tomar um café lá,
Semana que vem vai ter bolacha, se Deus quiser eu vou trazer. Eu não peguei as suas, viu, Rô? Sem autorização. Não, mas se eu pegar eu ia comer tudo, passatempo. Que bolacha extraordinária que é aquela. Amém, acho que não tem pergunta. Vamos orar então. Você pode ficar sentado aí mesmo no seu lugar, nós vamos estar orando. Eu quero lembrar aos irmãos da dona Mercedes, então, que passou por esse cateterismo hoje de manhã. Lembrar da irmã Dora, ela teve uma queda, né, dona Lourdes? Dona Cida, há 2 semanas atrás. Hoje também ela passou mal? Ela está com um problema de pressão. Então a irmã Dora, a irmã Mercedes, a dona Hilda também do pastor Zé Roberto, ela está com uma conjuntivite. A Sônia também estava recuperando da Covid. Quem mais, gente, que vocês lembram aí? O Hélito também, que não passou bem hoje também, esse nosso amigo. Quem mais? Mais ninguém? A dona Cida está em recuperação. Está melhor, Celtel? Está bem melhor, né? Amém. Vamos só ficar em pé então para a gente orar? E o pessoal de casa também, nós vamos orar por todos aqui. Senhor, muito obrigado por essa aula, por essa lição de hoje. Obrigado pelas pessoas que estão presentes aqui conosco. E aqueles também que estão em casa, Pai, que o Senhor envie a Tua bênção, a Tua provisão sobre cada uma dessas vidas. Nós nos lembramos aqui da dona Mercedes, da dona Dora, da irmã Hilda, da Sônia, da dona Cida do Theo. Oramos pelo Wellington também, pela saúde desses nossos irmãos, pela dona Denise também, Pai, me veio aqui também a memória, a vida dela, que o Senhor sustente essas pessoas, que o Senhor possa enviar a Tua cura, o Teu milagre sobre essas vidas, Pai, que toda enfermidade seja curada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o Senhor faça a Tua obra na vida de cada um deles, Senhor. Sustenta também a nossa igreja, que possamos andar em unidade, nesse espírito de mutualidade, fazer uns pelos outros, sabendo que a recompensa vem do Senhor para cada uma das nossas vidas. Abençoe cada um de nós, os que estão em casa e os que estão aqui na igreja também, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos aqui podem se assentar.